Vamos começar? Boa noite a todos. Nesse momento, damos início à audiência pública para a elaboração da LDO 2020. Eu já gostaria de estar convidando para tomar os assentos o senhor Adriano Carlos Pacola, secretário de Finanças, e o senhor Júlio Gonçalves, secretário de Planejamento. Então, na qualidade de presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Contabilidade, dou início à presente audiência pública que tem por objetivo apresentar e discutir o projeto de lei 49/2019, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da lei. Se vocês já estão com a oportunidade. Boa noite a todos. Boa noite ao vereador Paulinho, que preside essa comissão de Orçamento e Finanças, vereadora Mirna, demais vereadores e público presente. Nós estamos aqui fazer a apresentação do projeto que foi enviado, como já foi lido, a Lei de Diretriz Orçamentária para o ano de 2020. Bom, rapidamente, nós sempre demonstramos esse gráfico aí, que as três peças de orçamento, de planejamento que a gestão pública ela tem para elaborar e executar posteriormente as suas ações governamentais. Atualmente, nós estamos na fase da elaboração da LDO. O PPA ele foi realizado em 2017 para 4 anos, e agora nós estamos com a fase da LDO, que ela precisa ser agora votada pela Câmara, analisada e votada, e, posteriormente, nós seguiremos com a elaboração do orçamento, que isso ocorre até setembro, para que, em 2020, tenhamos as peças de orçamento e o poder público possa realizar suas ações. Rapidamente, nós fazemos aqui uma consideração em relação à fundamentação da LDO, né, uma previsão que consta na Constituição Federal, o artigo 165, que é a iniciativa do Poder Executivo, né, de elaborar as diretrizes orçamentárias. Então, o artigo 165 é a fundamentação da Constituição. Da mesma forma, a própria Lei de Responsabilidade Fiscal também ela menciona no seu artigo 4º, remetendo ao artigo 165 da Constituição. Então, essa fundamentação legal em relação à elaboração da LDO. E nós passamos à questão conceitual, né? As diretrizes são as orientações gerais que norteiam a elaboração da LOA. Aquilo que é necessário para que se faça o projeto de lei do orçamento do ano subsequente. Da mesma forma, a LDO, ela tem, além dos programas e ações, nós temos as metas e prioridades. É através da LDO que o governo elege as metas e as prioridades que serão realizadas no ano subsequente, observando aí os projetos e atividades que foram previstos no PPA, né, também em relação ao plano de governo do gestor municipal. Ainda falando das metas e prioridades, né, a LDO ela sempre é para o exercício subsequente, previstos os programas e as atividades que foram já planejados no PPA. Então, tudo que se propôs de realizar em termos de programas, seja na área de saúde, educação ou outras áreas, elas têm que estar previsto na LDO para que a gente, na elaboração do orçamento, a gente tenha condições legais de consignar recursos para que essas ações sejam feitas. Então, isso é basicamente o conceito da LDO. Bom, nós dividimos aqui a questão da LDO, ela tem
que nós chamamos que é a parte textual, que são os artigos que acompanham o projeto de lei. Além dos artigos que compõem o projeto de lei, nós temos os anexos, que depois os vereadores têm acesso aí ao projeto, onde estão as metas, as prioridades, os programas e ações. Os anexos são um material um tanto volumoso, né? Então a gente acaba não projetando aqui, mas os vereadores têm acesso a essas informações, quais os programas, quais as ações que estão previstas na LDO e que deverão estar contempladas no ano de 2020 no orçamento. E, passando na primeira parte, nós temos o artigo 2º e 3º do projeto de lei, ele vai traçar das metas fiscais. Ele vai falar das receitas e das despesas que o município pretende estar realizando no ano de 2020. Eu acho que ele vai ter que voltar um pouquinho. Volta no primeiro slide, só vai clicando aí que cada... É mais um... O slide anterior, acho. Isso, aí só dá uma seguradinha cada item e depois você pode ir avançando. Então, os riscos fiscais, caso o município tenha alguma situação que possa ocorrer frustração de receita, alguma situação, ele tem que estar previsto na LDO, ou que se caso ocorrer esses riscos fiscais. Nós não temos nenhuma situação nisso aí, mas a própria legislação ela define que se caso tem uma situação, a gente tem que estar prevendo na LDO. A reserva de contingência, né, que é o próximo item. No artigo 5º, nós tratamos que na LDO nós temos que ter na lei de orçamento, nós temos que ter uma reserva de contingência. Na LDO ela define um limite máximo que nós podemos deixar para complementações, suplementações. E a reserva de contingência, na maior parte nossa, no nosso caso aí, ela é destinado à capitalização do regime de previdência. É aquilo que sobra durante o ano, né, durante o mês, entre receita e despesa, isso vai ser capitalizado. Então, essa diferença que nós temos já, por ser um regime superavitário, ele fica vinculado à reserva de contingência. O outro item que nós tratamos no artigo 6º da LDO é o equilíbrio das contas públicas. No nosso caso, nós falamos que o orçamento, seja receita ou despesa, ela tem que ter um equilíbrio, ser igual, não se gasta mais do que se arrecada. Tem uma outra situação, caso o município tivesse uma dívida, como outros órgãos do governo, do Estado, poderia ser um orçamento superavitário, ou seja, vou arrecadar mais, mas vou gastar menos porque a diferença será para pagar dívida. No nosso caso, do município de Lençóis, é equilíbrio, porque o que nós arrecadamos, nós estamos pagando a despesa. Não temos essa questão de dívida financeira. Um outro item que nós tratamos também na LDO, artigo 7º e 8º, é sobre a programação financeira. Após a aprovação do orçamento pela Câmara no final do ano, nós temos 30 dias, isso é previsto na LDO, para publicar um cronograma da programação financeira, das metas bimestrais e de arrecadação e a limitação de empenho. O que seria isso? Quanto que nós vamos arrecadar mês a mês e quanto que nós vamos gastar mês a mês, se essas metas vão ser cumpridas ou não, se caso tenhamos uma frustração de receita, tínhamos uma previsão de 15 milhões no mês, arrecadamos 14, e no segundo mês também ocorrer a frustração de receita, quais as atitudes que o poder público vai tomar para que não haja o desequilíbrio das contas. Então, isso é previsto na LDO, que é a limitação de empenho. Na LDO, a gente coloca que as despesas como saúde e educação, elas são prioritárias, elas são garantidas. Se tiver que fazer alguma corte ou contingenciamento, deverá ser feito de outras despesas, e não desses serviços essenciais, como coleta de lixo, saúde, educação, as escolas. Então, isso é importante e isso é previsto também na LDO. O outro item que nós tratamos na LDO é no artigo 9º, sobre despesa com o pessoal.
a LDO fala na redação, né, ou melhor dizendo, na redação, quando o poder público vai fazer o reajuste, a recomposição salarial, ele poderá fazer mediante uma lei específica que é enviada para a Câmara e aprovação da Câmara. Da mesma forma, se caso for criar algum cargo ou aumentar cargos, também está previsto na LDO que ele deve mandar para a Câmara Municipal um projeto de lei para que se aprove a criação dos cargos, com os devidos impactos. Então, essas despesas com o pessoal, esses itens é tratado no artigo 9º da LDO, que regra o que o governo pode fazer no caso das despesas com o pessoal. O artigo 10º, novos projetos, é uma menção à lei de responsabilidade fiscal. Se inicia um novo projeto desde que concluído projetos em andamentos. Aqui ocorre por fonte de recurso. De repente, nós temos uma obra que está paralisada por conta de um convênio, então eu posso começar uma outra obra se eu tiver um outro convênio ou se tiver um outro recurso. Agora, se for do mesmo recurso, por exemplo, eu tenho uma ponte e não terminei por conta... Então, a LDO ela fala que você tem que, se você não terminou, você tem que consignar recursos para que ocorra a conclusão ou pelo menos o andamento dessas obras. Então, só que aqui a gente trata por fonte de recursos, porque às vezes você recebe dinheiro para um convênio e você está com a obra parada de outro convênio, você vai poder executar. São fontes de recursos diferentes. Né? Mas isso é justamente para que não ocorra uma descontinuidade na questão de execução de obras quando muda governo, de não vou fazer porque esse era do governo anterior. Então, as obras elas têm que ter a continuidade, sim. Então, isso é previsto na LDO também. Estudo de impacto orçamentário e financeiro. Nós tratamos no 11º artigo. Todas as despesas de caráter continuado, nós temos que avaliar se nós vamos ter condição de fazer a despesa e dar continuidade. Evidentemente que nós estabelecemos alguns valores para isso. Pequenas despesas não são necessárias fazer esse estudo de impacto. Vamos comprar uma mesa. Eu não preciso fazer um estudo, é lógico, desde que eu tenha o recurso orçamentário, eu vou comprar a mesa. É diferente de um programa que nós vamos implantar um programa novo. Então, tudo que se faz que não tenha previsão no orçamento, nos anos anteriores, é necessário que se faça um estudo de impacto orçamentário. Então, normalmente, os projetos que vêm para a Câmara, de criação de novas despesas ou ampliação, tem que ter o estudo de impacto orçamentário. Tá? Controle de custos. O artigo 12º, também o município tem que acompanhar seus custos, avaliar, analisar seus gastos. Então, isso é previsto na LDO. Outro item, aí já vai para o terceiro setor, que são as transferências de recursos para as entidades, seja de direito público e privado, artigo 13º ao 17º. Quando nós temos que transferir recursos, a LDO ela coloca algumas regrinhas, que a entidade tem que estar inscrita no município, tem que apresentar um plano de trabalho, tem casos que tem que ter utilidade pública reconhecida pela Câmara, tem que estar regular. Então, são regras que constam na LDO. Da mesma forma, quando o município também faz ou alguma despesa para outros tipos de órgãos, como polícia militar, bombeiros ou outros órgãos. Então, também há uma previsão para que ela possa realizar ou, pelo menos, auxiliar no custeio dessas despesas. O artigo 18º e o 20º, ele trata da questão tributária. Então, caso o município queira fazer uma renúncia de receita, nós temos que estar prevendo na LDO qual receita que será renunciada e qual a compensação, da onde vai sair esse dinheiro que deixou de arrecadar nessa receita em relação ao que foi concedido. Então, tem que se fazer uma projeção disso aí para compensar. Ou, da mesma forma, alguma alteração na legislação tributária também, nós tratamos isso na LDO, nós temos que ter um quadro demonstrativo para que se realize essa alteração da legislação tributária.
Depois nós caminhamos nas disposições finais, artigo 21 ao 28, são algumas considerações, fala de emendas, né, a questão quando a Câmara Municipal faz emenda no orçamento, os prazos que nós temos para enviar informações para a Câmara, elaborar o orçamento dela, ou seja, nós temos até o dia 31 de julho para enviar informações das receitas. Posterior a isso, a Câmara tem até 31 de agosto para devolver o seu pedido de orçamento para o ano de 2020. Tudo isso é previsto na LDO. Também tem uma regra que a gente sempre comenta, caso a Câmara chegar ao final do ano não aprovar o orçamento nosso, nós sabemos que no dia 1º de janeiro o município continua. A UPA continua atendendo, a iluminação pública, alguns serviços não param e continuam. Então, caso não tenha aprovação do orçamento, está previsto na LDO que o gestor pode usar 1/12 do orçamento do ano anterior, para que se consiga manter os serviços essenciais, até que se vote o orçamento. Então, por exemplo, não votou orçamento, nós vamos conseguir manter a questão do serviço, coleta de lixo, a parte de saúde, mas, por exemplo, repasse para as entidades, se não tiver votado, que é previsto no orçamento, enquanto não aprova, não tem liberação dos recursos, ou outras atividades. Então, isso é previsto no LDO para que não ocorra essa interrupção dos serviços que são considerados essenciais. E, por último, aqui nós temos uma regrinha que chama de resto a pagar. É tudo aquilo que, ao terminar o ano, o município tem um recurso em caixa, mas, por uma questão, não recebeu mercadoria, o serviço não foi prestado, né, se passa esse saldo de um ano para o outro. Então, tem aqui na LDO um prazo que, até tal data, esse empenho, né, essa despesa, ela tem que ser executada ou liquidada, ou seja, o serviço tem que ser executado ou o produto adquirido tem que ser entregue, que são os casos que, a posterior a essa data, é cancelado esse empenho. Então, é uma regrinha que ela é recente, já veio na LDO passada, mas anteriormente não existia. Bom, agora nós vamos passar aqui apenas um demonstrativo em relação às metas, às receitas, os demonstrativos, né, fiscais, em relação às receitas e às despesas. Lembrando que tudo que a gente está colocando aqui da LDO ela é do município. Então, nós estamos falando da Prefeitura, da Câmara Municipal, do Centro Municipal, do SAI e do IPREM. Os valores, eles não são inflacionados, ou seja, na elaboração da LDO, nós não trabalhamos com inflação, porque esses valores eles vão ser atualizados ou corrigidos ou adequados na elaboração do orçamento. Os valores é só para demonstrar que os programas eles têm uma consistência, né, em termos disso aí. Então, na verdade, a gente usa o valor do ano de 2019 sem estar embutido em inflação, até porque alguns índices do próprio governo federal, governo estadual, eles são divulgados no segundo semestre, quando nós estamos elaborando o orçamento. Então, só para a gente ter uma referência. Então, a nossa receita total, incluindo todos os entes que foi falado, é de 237.918.000. Isso é o que o município pretende arrecadar. Essas receitas, elas estão divididas em Prefeitura, 196.721.000, o IPREM, 18 milhões, o SAI, 23.130.000, e o Centro Municipal, R$4.000, que é de rendimentos. A Câmara não consta aqui, porque a Câmara não tem receita própria. Ela recebe o recurso do município. Como que é dividido essas receitas, né? Receita tributária são mais de 34 milhões, receita de contribuições são 12 milhões, a maior parte de contribuições é dos servidores, que vai para o regime de previdência, receita patrimonial 9.217, rendimentos, receita de serviços, o SAI, a maior parte, que é da tarifa de água, 20.762, transferências correntes, 153.470. Aqui são as maiores receitas, que é o repasse do ICMS, FPM, Fundeb e outras receitas que nós recebemos tanto do governo federal quanto do governo estadual. Outras receitas correntes são convênios, alguns programas que nós recebemos.
Também aqui nós destacamos R$ 900 mil, que é compensação de regimes. Essa receita é exclusiva do IPREM, que é quanto o IPREM vai receber do INSS por conceder aposentadoria, considerando que algumas pessoas fizeram contribuição para o INSS e estão aposentando no IPREM. Então, existe uma compensação entre regimes, o INSS faz o repasse para o IPREM. E receita de capital é uma pequena previsão de vendas de algum ativo, né, do município, às vezes veículos usados, então uma pequena receita. As despesas totais, 237.918. Aqui nós demonstramos a receita por ente, a prefeitura 176.638. Se a gente lembrar que o valor da receita da prefeitura é maior, porque uma parte da receita vai para a Câmara, nós transferimos recursos também para o Centro Municipal e também para o IPREM. Por isso que a despesa da prefeitura sempre é menor do que o valor arrecadado, que ela arrecada. O IPREM vai ter uma despesa de 31 milhões, considerando também a reserva de contingência, o SAI 23.130.000, o Centro Municipal 2.091.000 e a Câmara 4.800.000. Agora aqui nós detalhamos como que é gasto. Pessoal em encargos sociais, 124 milhões, é a folha de pagamento, todos os encargos, contribuições patronais para o regime de previdência. Juros e encargos da dívida, 300 mil. Nós temos um financiamento, como já foi aprovado aqui pela Câmara o ano passado, nós pagamos um financiamento, então ele é dividido em principal e o que é pago de juros durante o ano, né, que seria o custo do financiamento. Outras despesas correntes são 99.805.000, são despesas desde material de consumo, de serviços, conta de luz, energia, gasolina, merenda escolar, medicamentos, o asfalto, a areia, a pedra, tudo que o município utiliza para a execução dos seus serviços e a manutenção. O quadro seguinte são as despesas de investimentos, uma previsão de 7.403.000, e a amortização da dívida também, que é do principal de 300 mil reais. Aqui nós destacamos a reserva de contingência, né, para suplementações de 360 mil, coberturas de passivos contingentes de 10 mil, e a capitalização, que é a maior parte, de 5 milhões do regime de previdência. Esse é um valor que ele é estimado, ele pode ocorrer alguma alteração quando, na elaboração do orçamento, por conta de receita e despesa aí que o Instituto vai estar recebendo. Mas é aproximadamente esses valores aqui que serão vinculados à reserva. O equilíbrio orçamentário, como foi falado no texto, né, o município ele tem receita e despesa iguais. Então, o município busca o equilíbrio, gastar aquilo que se arrecada, né? Evidentemente que existem os ajustes, porque são previsões estimativas, e ao decorrer do ano feitos os ajustes. Mas a previsão é que se chegue ao final do ano com gasto aquilo que arrecadou, ou se tiver recursos de sobra, né, sobras assim, por vir o ano, esse recurso é utilizado no ano seguinte, mas que a gente acabe as contas no azul, né? Se acabar no vermelho, aí tem a lei de responsabilidade fiscal que vai aplicar as penalidades para o município e para o gestor também. As metas fiscais, nós demonstramos o resultado primário, receitas primárias e despesas. O que diferencia é que aqui não estão as aplicações financeiras das receitas e as despesas financeiras. Então, mas a despesa primária está maior do que a receita. É porque não é considerado os rendimentos. Se a gente olhar lá na receita, lá atrás, nós temos... Deixa eu levantar. Nós temos mais de 9 milhões de receita de rendimentos. Então, aqui não entra essas receitas financeiras e nem, aliás, as receitas e nem as despesas. Então, o resultado primário é uma análise que é feita. No nosso caso aqui, nós não temos
problema por conta do nosso orçamento ser equilibrado, mas o governo federal ele usa muito essa questão, resultado primário, por conta daquilo que ele consegue economizar para pagar a dívida. Tá? E, finalmente, nós temos a previsão de terminar o ano de 2020 com ativo disponível em caixa de 30.314.000, evidentemente que são recursos vinculados, né, de acordo com a sua fonte de recurso da saúde, educação, e a dívida consolidada ela está zerada aqui, porque essa informação ela vem do balanço de 2018. E no próximo LDO vai aparecer de 2019, aí vai aparecer a dívida que nós temos, que é o financiamento junto ao Banco do Brasil, mas que é perfeitamente adequado dentro dos valores, não tem nenhum problema de situação de não conseguir quitar essas dívidas aí. Bom, aqui, como eu falei, termina a questão textual, a questão que a gente demonstra os números. Os vereadores eles têm, depois aí no projeto, as metas, tem outros quadros que acabam embasando a fundamentação da LDO, mais explicações. E agora, eu fico aberto se tiver algum questionamento, ou nós devemos ter uma segunda audiência, né, para também, se tiver dúvidas, né, em relação à questão da LDO, mas estou à disposição dos presentes. Eu gostaria de informar que eu pulei uma parte aqui da minha fala, que esse projeto ele já foi encaminhado à Câmara Municipal no dia 29 de abril de 2019. Atendendo à disposição da Lei Orgânica do município, o projeto foi lido em plenário na sessão do dia 29 de abril de 2019 e, posteriormente, foi comunicado na imprensa local que o mesmo ficaria à disposição dos vereadores e de toda a comunidade para apresentação de emendas, pelo prazo de 30 dias, prazo esse que se findará às 17 horas do dia 4 de junho de 2019. E informo a todos que, até o momento, nenhuma emenda foi apresentada. Eu gostaria, já que eu estou com a palavra, de começar fazendo uma pergunta para você, Julinho. Eu não entendi aqui, quando você falou receita patrimonial, você falou em rendimentos. O que seria isso aí? A receita patrimonial ela divide em questão de rendimentos, porque nós temos recursos aplicados, os recursos da prefeitura, do IPREM, a maior parte, do IPREM não está constando aí, mas por conta da questão do ordenamento da Secretaria do Tesouro Nacional. Mas a receita patrimonial ela tem duas vertentes. A questão de rendimentos, todos os recursos da prefeitura, se ele ficar um mês na conta, se aplica em poupança, ou acima de um mês ele tem que aplicar em fundos que não tenham riscos. Alguns fundos já são criados para o poder público. E também outras receitas que nós temos que provém do patrimônio. Por exemplo, receita de aluguéis, né? Nós temos alguns aluguéis que o município recebe, então é considerado como receita patrimonial. Então, mas a maior parte é de recursos financeiros, dos recursos que nós temos em bancos aplicados. Sim. A segunda pergunta, em relação, está sendo comentado muito esses dias, sobre o enquadramento do limite prudencial, como que vai ficar na questão se tiver que absorver mesmo os colaboradores, um exemplo, os colaboradores da UPA. Você tem alguma posição já? Isso aí, como que vai ficar isso aí? Essa é uma portaria recente que saiu da Secretaria do Tesouro Nacional, que até 2020 eles vão ainda definir algumas regras de como tratar esse assunto. Tá? Então, é um assunto que já estão adiantando, né? Segunda-feira, nós vamos ter, o Adriano vai apresentar aqui a audiência sobre as metas fiscais. E um dos pontos é demonstrar nessa audiência é demonstrado quanto que nós estamos até o quarto bimestre
quarto mês aqui até abril, né? O primeiro quadrimestre. Então, o Adriano vai estar demonstrando isso consolidado. A gente não tem problema aqui, 46, né, Adriano? Estamos em 46% hoje, o limite é 51%. Nós estamos, decorrente a essa notícia, nós já fizemos alguns estudos de impacto de algumas situações que o município pretende fazer. Evidentemente, a gente não sabe ainda o todo, porque essas regras vão ser estabelecidas até 2020, mas nós fizemos um estudo, né? Hoje, olhando os números, nós devemos chegar considerando algumas ações que o município pretende fazer, nós devemos chegar em 49%. Isso se não alterar nada, considerando isso aí. Isso também depende muito da receita, né? Às vezes você pode incluir isso, se você tiver um crescimento da receita, o seu índice vai lá embaixo. Às vezes você não aumenta 1 centavo, mas se a sua receita cair, o seu índice vai estar subindo. Então, a gente sempre tem uma margem aí, porque essa receita ela é considerada os últimos 12 meses. Tá? Então, a cada 4 meses é feita a audiência e então vai ser abril, agosto, depois em fevereiro. Então, é demonstrado isso. Mas, assim, hoje o índice nosso está tranquilo, com 46, já incluindo o reajuste que nós já concedemos para os servidores, né, a partir de março. E nós fizemos uma antecipação desse estudo, aí, considerando algumas ações que se pretende fazer. Né? Mas ainda a gente não tem ainda definido o que a Secretaria vai definir como regra. Né? Eles só liberaram essa portaria falando que até 2020 eles vão estabelecer esse tipo de utilização de recurso, né, de despesa, considerar como despesa pessoal. Isso já aconteceu, nós tivemos no ano passado, já nos anos anteriores, a gente estava com 42%, 42% a 44%, aí o próprio tribunal já definiu que não entraria os rendimentos do IPREM, aí tirou a receita, a despesa era a mesma, só que a hora que você tira a receita, o seu índice sobe. Então, hoje nós estamos com 46, o Adriano semana que 46, 68, eu não lembro direito, mas 46% que está assim, controlado, né? Está tranquilo em termos hoje, né, nessa situação. E isso a gente só vai depois ter certeza do que vai mudar a hora que eles definirem as regras de como computar essa questão, se vai ser progressivo, se vai ser imediato, o que entra, o que não entra. Né? Nós temos as despesas da UPA, mas nós temos o corpo que a gente fala que é enfermeiros, atendentes, e tem a parte médica, que são terceirizados. Não sei se isso entra, se vai entrar só os funcionários. Então, é alguma situação que eles vão definir essas regras. Sim. Uma última pergunta, nos novos projetos, no artigo 10 aqui, na Lei de Responsabilidade Fiscal, a questão do almoxerifado, ele entra nesse enquadramento da responsabilidade fiscal para... É assim, todas as obras ela pode ter uma programação, você vai fazer, por isso que existe uma programação, a primeira fase, a segunda fase. Se você está executando, utilizando, né, nesse caso do almoxerifado, o primeiro momento era em realização. A prefeitura já tem algumas coisas que estão sendo feitas, utilizadas pelo meio ambiente lá. Então, lá aquilo foi dividido por fases, né, de se fazer, e se realmente até anteriormente era de se fazer uma mudança gradativa, né, até porque se for mudar todo o almoxerifado, o recurso que se utilizar, nós não teríamos condições, não agora, mas isso até anteriormente, de fazer uma mudança radical. Então, se fez por fases, por etapas. Então, aí você está cumprindo. É a mesma coisa quando você vai fazer uma obra, você define, a primeira fase eu vou fazer a fundação. Aí você tem uma programação para que você esteja cumprindo. Evidentemente que tem algumas obras que você consegue fazer por fase, outras não. Né? Tem coisas que não... Né? Então, mas nesse caso do almoxerifado especificamente, ele foi, o planejamento lá foi feito por fases, que foi a primeira, depois foi a implantação da portaria. Aí hoje nós temos a parte do meio ambiente está utilizando lá, né? Tem a parte de alguns veículos que ficam lá por conta do espaço. Então, mas com um esclarecimento melhor, né? Na questão seguinte,
acho que até eu já fiz essa mesma pergunta. Existe o almoxarifado, está em andamento, como você falou, as fases. Se começa outra obra, pode terminar, entregar outra obra sem terminar, ou isso aí é normal ou não? Se você estiver cumprindo um cronograma, não tem problema, porque senão você não consegue fazer nada também. Você não poderia fazer... Ficar preso, né? Outras coisas que seja... e aí é por essenciais, fonte, coisas essenciais. Então você não poderia fazer nada. Então você elabora um cronograma e você vai executando. Aí é possível se fazer isso aí, entendeu? Tem obras que você pode fazer, por exemplo, um exemplo, agora nós vamos começou a questão do aterro lá sanitário. Tem recurso próprio e tem recurso federal. Então, quer dizer, eu não poderia começar essa obra. Então, estou começando. Mas aí cabe uma programação para não ficar paralisada essa questão de ficar abandonado, entendeu? Tanto é que nós estamos algumas obras que estão sendo concluídas agora do ginásio, que foi licitado lá da Rondon, né? Inclusive teve que aportar recursos, aí mais de R$600 mil, recursos próprios, né? Lá do almoxarifado para concluir. E isso é uma obra que estava, por conta do convênio, deu vários problemas, e agora a Caixa aprovou um novo projeto, porque depende de uma aprovação da Caixa, a Caixa aprovou, e aí o recurso, a Prefeitura teve que pôr uma contrapartida maior, para que se encerre essa obra aí também. Pergunte se a relatora da Comissão de Finanças, doutora Mirna Adriana Justo, deseja se manifestar em relação ao projeto. Boa noite, Marta. Obrigada pela presença nessa casa. Obrigada, Adriano. Essa lei, os tópicos são muito fechados, não são detalhados e fica um pouco confuso para a gente que não é da área entender algumas coisas, né? E é uma preocupação aqui de toda a Câmara, a questão da saúde, a questão do atendimento nos postos, e tem essa questão do limite prudencial. E a gente queria, o que eu gostaria de saber? Existe previsão para a contratação de médicos? Está previsto no orçamento algo nesse sentido? São duas coisas. O orçamento a gente vai elaborar, tá? Mas a contratação de médicos é assim, existe a função, o que a gente fala programa e ação, tá? Então nós temos os programas de atenção básica e saúde. A contratação do médico ela vai ficar condicionada à questão de orçamento, na elaboração do orçamento. Existe o programa que é para atender, né? Inclusive, se for contratar, por exemplo, algum médico que não tenha mais cargo, vem o projeto para a Câmara ser aprovado. Então, na LDO, basicamente, ela vai dizer que nós vamos tratar nós vamos deixar recursos ou colocar recursos na saúde, tá? Para os programas. Agora, a execução, ou como fazer, que forma que vai ser feita e vai ser ampliado, ela não é uma matéria que a gente trata na LDO. Por exemplo, nós precisamos contratar mais médicos, nós devemos ter mais recursos. Aí nós vamos, na elaboração do orçamento, nós vamos dizer, hoje a folha, em termos de saúde, custa tanto, para contratar mais 2 médicos, nós vamos ter que aportar. Então, isso nós temos que fazer no orçamento. Só que para mim fazer alguma ação, eu tenho que estar previsto ações de contratação de médico. Por exemplo, na saúde você vai encontrar manutenção das unidades básicas de saúde. Sim. Então, tem que constar nessa ação. Aí, dentro dessa ação, que nós vamos aportar os recursos. Não tem que aí você não consegue. Aí, eu vou dar um exemplo mais prático. Fala que tem recurso para asfaltamento. Não fala a rua, não fala se eu vou tapar buraco, porque são alguns assuntos que nem no orçamento a gente consegue detalhar, mas que eu tenho que ter recurso. Tem recurso para asfaltar, tal. Depois, qual rua que vai ser asfaltada, aí cabe o gestor definir, ver, entendeu? Entendi, mas da forma como está aqui o orçamento, é possível fazer contratação de médicos? O orçamento não, essa lei que ela traz alguma previsão de recurso, já. O que você pode colocar aí, se você olhar na saúde, é as metas. Sim. Não vai estar assim. As metas, normalmente, assim, os atendimentos. Você ter mais atendimentos. Se você pegar... A gente pode pegar um caso aqui da saúde. Aqui, ó.
Ó, aqui é o primeiro que eu peguei aqui, o primeiro programa aqui, que é a atenção básica 1001, se puder ajudar ali. Aqui. Sim. Aí, Mirna, aí tem as ações, né? Vou pegar a segunda ação, que é o atendimento às unidades básicas de saúde. Sim. Nós temos uma previsão de atender 35 mil pessoas nas unidades básicas de saúde. Tá. E quantas foram atendidas nesse ano? Aproximadamente o número é próximo a isso daí. Eu não tenho... Então quer dizer que não vai ter uma ampliação. Não. Eu não sei se falar na questão agora aqui, porque são vários números. Sim. Eu posso te dar isso aqui. Alguns a gente coloca as metas maiores para ter. Só que aí, vamos por lá, nós queremos atender 50 mil pessoas, tá? Aí eu vou ter que aportar recursos para atender. Da onde que eu vou tirar? Porque se eu 35 mil, eu tendo os mais médicos para atender mais pessoas. Aí eu teria que aumentar as metas aqui de atendimento, entendeu? Entendi. Não por exemplo, vamos pegar aí mesmo, você vai ver que tem atendimentos aqui, programas de agente comunitário de saúde, as visitas, os atendimentos. Se caso eu queira ter mais visitas ou mais atendimentos, teria que mais profissionais para atender mais pessoas. Quer dizer que se esse número for idêntico ao número do ano passado, é impossível contratação de médico. Então teria que mudar isso aqui é uma meta. Aí é questão de meta. Aí depois, posterior a isso, eu posso, se eu conseguir alocar mais recursos no orçamento, ampliar os médicos, eu posso superar essa meta. Tem situações que nós temos uma meta e nós fazemos 10%, 20% a mais, 30% a mais. Entendeu? Mas aí é tendo recurso disponível, eu não preciso mudar recurso de uma área para outra. Aí, essa mudança seria mais especificamente no orçamento. Você vai falar assim, a prefeitura tem uma previsão para comprar, sei lá, um veículo. Não, vamos tirar esse recurso e vamos colocar para contratar médico. Só que o médico ele é contínuo, né? Às vezes Sim. Você tem 50 mil para fazer uma coisa, você vai colocar, depois... E depois tem que ser todo ano. É todo ano, né? Até depois que ele se aposentar. Então aí tem uma sequência. Então, essas mudanças elas têm que ser estudadas. Mas, assim, seria a questão das metas aqui. As metas é importante. Depois eu vou te mandar, nós temos no site nosso o que foi realizado o ano passado. As metas que foram propostas, o que foi realizado em relação a essa questão. Só fazer uma colocação, Mirna, assim, na questão da LDO, como o Júlio falou, nós vamos elencar o programa e as ações, né, para cada programa que vai ser realizado, que nós vamos prever na Lua, né? Nesse caso aí, esses números, eles não são fixos, vamos dizer assim, né? Se na Lua, ou quando a gente for elaborar a Lua, ou mesmo durante a execução, aquilo que a gente estava falando, a gente conseguir visualizar que teve um excesso de receita, ou uma realocação que nem o Júlio falou, não vamos comprar o veículo, vamos realocar para outro lugar. Então, não necessariamente nós vamos ter que bater esse número aí, você entendeu? Entendi. Então, você pode aumentar, né, o atendimento. Né? Outra coisa é a questão da iluminação pública, né? Aqui fala em segurança, agora nós temos uma nova secretaria, né, de segurança. E antes aquela questão do monitoramento de câmaras ficava com a TI. Agora ela passa a ser responsabilidade dessa nova secretaria ou ela permanece na TI? Então, Mirna, esse assunto está sendo discutido até porque seria interessante porque já de passar. De segurança, isso, né? Já está sendo tratado para que essa questão que são os vigilantes do monitoramento fique na questão com a segurança. Esse assunto está sendo discutido para ter essa alocação. Tá. Eu não sei se eu entendi bem, porque, como eu disse, é uma coisa muito específica, não é da nossa área, mas na questão da iluminação pública, parece que tem uma
uma previsão aí de R$ 30 mil. Não sei onde você tem mais habilidade com essa. Mirna, é assim, a iluminação, nós temos a CIP, né, que é a taxa de contribuição lá de iluminação pública. O valor que o município arrecada, ele não paga a conta do consumo de energia. Então, o município tem que aportar um recurso a mais para que se pague, são em torno aí de 3 milhões. E aí, poucos recursos para investimento em iluminação, que no caso seria troca de, fazer uma troca do parque nosso aqui, da questão elétrica, de toda a parte das lâmpadas aí, que seria um custo considerável. Nós já fizemos um estudo, de uma renovação do que eles falam, que fala o parque tecnológico aí da questão da iluminação. Então, assim, o recurso que entra, ele é sempre menos. Então, sobra muito pouco para investimento hoje, Sim. E, em tese, a CIP ela deveria custear o consumo da energia de iluminação pública e ter um percentual para que a gente tivesse uma renovação, investimento todo ano, para que não tivesse sempre estar renovando essa questão de iluminação. São 3 milhões, é isso? Entendi. E já as outras vezes, você já questionou, os valores que sobram para investimentos, para novos investimentos, é muito pouco. Aí cabe, na execução, se a gente tiver uma situação nova, um recurso novo, para alocar, para estar fazendo essa questão de iluminação. Agora, um questionamento. Eu verifiquei aqui que em todas as ações, lá no final, consta... deixa eu ver qual que é a rúbrica. Fala de publicidade institucional. E muito se gasta em publicidade institucional. Eu não sei até onde é a utilidade, a eficiência desse gasto. E aí, como você próprio falou, não sobra para os investimentos. E a gente criou uma secretaria para cuidar da segurança. De repente, eu gasto com essa secretaria, compro câmaras e não tem iluminação eficiente. Então, é um questionamento assim, se é possível remanejar, qual é o momento de fazer esse remanejamento, que dê para economizar em publicidade institucional e carregar esse recurso para uma coisa mais necessária. O remanejamento, assim, de você tirar... porque aqui na LDO seria o momento correto, seria no orçamento. Tem 500 mil lá, vou remanejar. Então não precisa mexer nada aqui. Não, você pode mexer assim. O que a gente fala na LDO? Nas metas, por quê? Eu tenho que constar isso. Se a gente não constar, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Investimento na... Não, aqui, a gente pega uma ação. Eu tenho que constar, porque se eu não constar, eu não aporto o recurso no orçamento. Então, tem que ter as metas. Entendi. Então, faz parte. O remanejamento, ele vai ocorrer no orçamento, que seria o momento ideal. Mas tem que estar previsto aqui como meta. Ele tem que estar lá. Senão, eu não consigo... Se eu não colocar aqui que eu vou... Vamos pegar um exemplo aqui, fornecimento de merenda escolar. Se eu não colocar que eu vou ter ação de fornecer merenda escolar, eu não consigo pôr um centavo no orçamento. Então, a gente coloca uma previsão que nós vamos fornecer, atender os alunos, aí é uma previsão. Então, aí aloca recurso para o orçamento. Aí, para remanejar, aí o remanejamento seria o momento que seria o correto, que aí... Tanto é que a LDO ela fala que o vereador, a questão das emendas, ele pode apresentar a emenda, mas ele vai apresentar no orçamento. Então, seria um momento adequado. Aqui seria, se caso você... nós temos alguma coisa para mexer, você pode fazer uma alteração nas metas. Só que aí tem que ser um estudo mais profundo, porque, de repente, fala assim, você atende 35 mil pessoas, eu quero que você atenda 70. Tá bom, mas me mostre o caminho para mim atender. Entendeu? Aí fica difícil. Entendeu? Então... Só uma última questão, que é uma coisa que as pessoas perguntam e eu não sei responder, não sei nem se foge um pouco do assunto, mas como é feita a distribuição de valores para as entidades? Existe algum critério legal? Porque as pessoas querem saber por que para outra entidade foi tanto e para essa entidade é esse valor, e a gente desconhece isso aí. As entidades...
elas têm que nos apresentar um balanço das despesas, né? Evidentemente que tem umas entidades que já têm um histórico maior, prestação de serviço, elas já têm alguns valores que já, vamos dizer assim, que já vem sendo construído ao longo do tempo. Você pegar uma entidade mais recente, de repente, né? Então, assim, as entidades apresentam os valores, né? Evidentemente que uma parte disso está ligada à questão orçamentária. Tem algumas entidades que vamos dizer assim, por exemplo, o asilo. Antigamente, a prefeitura colocava funcionários lá. Prefeitura, isso há 20 anos atrás, tinha funcionários que trabalhavam lá. Chegou um momento que eles você não pode pôr, você tem que pegar e colocar, pagar o valor, você transfere o recurso para a entidade contratar. Então, o que a prefeitura fez? Quanto que eu gastava? É tanto, então nós vamos fazer. A PAI, por exemplo, hoje ela recebe recurso para o transporte, recebe recurso. Quanto que a gente gastava com transporte? Então, cada um tem um histórico, mas assim, também é avaliado a questão dos gastos das entidades. A prefeitura, se ela chegar a financiar 100% da entidade, ela tem que falar se esse serviço tem que ser municipal, né? E aí vai de acordo com as despesas. Então, é apresentado o orçamento. Então, e nós temos o histórico. Normalmente, a gente se mantém o valor que se vem do ano e quando dá um reajuste já. Evidentemente, pode ter alguma situação que há um incremento maior ou maior que uma entidade. De repente, olha, teve uma mudança de legislação, agora precisa ter um profissional diferente, e a entidade vai lá e pede um auxílio maior para a prefeitura. Tá? Então, assim, tem essa questão do histórico, né? Essa questão que a gente analisa também, a questão das despesas, aquilo que se pode utilizar, e a fonte de recurso também. Algumas entidades recebem dinheiro da educação, outras o dinheiro provém da assistência, outras, entendeu? Então, depende também aonde sai a fonte, né? Que pode ter, de repente, um recurso maior. Entendi. Muito obrigada. Pergunto se algum dos vereadores deseja se manifestar em relação ao projeto. Nenhum? Eu estendo a pergunta e pergunto ao público presente se deseja se manifestar em relação ao projeto. Tendo atingido os objetivos, gostaria de agradecer a presença de todos e declaro por encerrada a presente audiência. Júlio e Adriano, muito obrigado por mais uma vez poder estar aqui, esclarecendo para nós as dúvidas pendentes. Obrigado pela recepção mais uma vez e tendo as dúvidas, estamos à disposição aí para ajudar na elaboração, né, e para dirimir essas dúvidas realmente. Obrigado.